Então vamos aí abrir os debates. Nosso companheiro, presidente da CAL, vamos começar com o presidente da CAL, nossos conselheiros, em seguida, eu não sei os nomes de cor, eu tenho esse problema de uns anos para cá, eu já tive 90 alunos, conhecia todos pelo nome. Hoje em dia, até a minha mulher, às vezes eu chamo, felizmente, com o nome da minha irmã. De maneira que os senhores compreendam. Presidente da CAL. Obrigado, presidente Francis. Apenas uma boa noite aos colegas, arquitetos, engenheiros. Apenas uma pergunta e uma curiosidade. É verdade que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo tem participado muito desse debate. Temos feito algumas críticas construtivas, objetivando, evidentemente, a melhoria das intervenções urbanísticas nessa região portuária, como a necessidade da revisão da chegada do BRT ao centro da cidade e tentar rever esse traçado pela 1º de março. Isso vai causar um impacto urbanístico, paisagístico desastroso na cidade. Temos chamado a atenção da fundamental necessidade do estímulo dos empreendimentos habitacionais na área portuária, senão toda essa lógica de renovação desse solo e da própria questão de reestruturação da cidade poderá ficar comprometida. Então, a pergunta que eu faria, até como curiosidade, ao presidente Alberto, né, o secretário Muniz abordou também essa questão, referente a essa iniciativa da Prefeitura, que encaminhou 2 importantes projetos de lei para a Câmara, exatamente para dar uma possibilidade, um incentivo maior aos empreendimentos imobiliários. E eu gostaria aqui, com uma curiosidade enorme, de saber o resultado disso, porque o que se verifica hoje, no último levantamento que o Conselho de Arquitetura fez junto à Secretaria de Urbanismo, é uma proporção ainda muito absurda com relação aos empreendimentos empresariais e comerciais e com relação aos empreendimentos habitacionais. Uma desproporção enorme. E nós sabemos, e foi dito, inclusive, tanto na apresentação do secretário Muniz, como na apresentação do presidente Alberto, que o ponto de equilíbrio em torno de meio a meio seria o ideal para poder dar essa sustentabilidade urbanística, ambiental, sociocultural a essa região. Então, é nessa direção que eu faria a pergunta ao nosso companheiro e presidente Alberto. Bom, os projetos de lei foram submetidos à Câmara ano passado, final do ano. Infelizmente, eles não foram à votação ano passado, mas já há uma determinação do prefeito para a sua bancada, através do seu líder Guaraná, de que na abertura dos projetos legislativos eles vão ser apresentados. Isso, de fato, por informação que a gente tem de investidores na região, também suspendeu a apresentação de projetos, obviamente, porque vão aguardar esses novos incentivos. E alguns que estavam para ser apresentados foram retirados na intenção de rever justamente a proporção de ocupação dos empreendimentos nessa proporção de residencial comercial. Então, a gente entrou um pouco nesse compasso de espera por conta, enfim, da interrupção do trabalho legislativo. A gente imagina que logo na abertura dos trabalhos da Casa a gente deve conseguir aprovar isso ainda nos primeiros meses desse ano, e, tendo aprovado a lei, a gente com certeza vai ver a submissão desses projetos. É razoável entender que o empreendedor vai aguardar que ele tenha essa vantagem. São incentivos tanto fiscais, como ampliação de algumas isenções para imóveis residenciais, e é importante dizer que isso também fica gravado no imóvel, ou seja, aquele benefício ele vale se enquanto aquele uso é residencial. Se muda o uso, acabou a brincadeira. Quanto edilícios e urbanísticos, né? Que do ponto de vista, enfim, sobretudo o que a gente pretende mexer mais é que o custo da produção do residencial ele seja menor para o investidor, para poder
nessa conta competir com a rentabilidade do comercial. De outro lado, a gente tem feito análise de mercado e vê que essa leva de empreendimentos comerciais que foi carimbada, não sei se vocês fizeram essa análise, mas a oferta de imóveis comerciais que está apontada com os empreendimentos aprovados no Porto do Rio, ela supera a média da cidade. Então, o próprio mercado já falou, opa, eu vou ter uma super oferta aqui, então pode ser que eu vai encalhar. Então, eles mesmos já estão também parando. Quer dizer, é um movimento que o próprio mercado vai se adequando. Em contrapartida, a expectativa pelo residencial está posta e não está respondida, né? Então, nesse momento, o que a gente tem tem os dois PLs, e é importante dizer que os dois PLs apontam incentivos também para a área do SAGAS, para a área que não tem CEPAC, apontando para todo imóvel comercial que for convertido em residencial, ele também tem um monte de benefício. Então, uma coisa, metade do estoque do potencial adicional de construção virá residência, mas a gente ainda tem área do SAGAS que pode contribuir a mais nessa conta. E aí, uma vez aprovado, o projeto de lei ele não vai colocar isso mais como um desejo, coloca como uma meta, ou seja, até aqui tem incentivo e a ocupação tem que ser meia-meia. Então, muda um pouco aí a regra do jogo ao favor do residencial. E acho que vale a pena registrar, sim, quer dizer, a gente começava a ver isso das análises internas nossas do número, o IAB, o CAL levantaram essa questão, chamou-nos mais atenção, então acho que, com certeza, esse tipo de questionamento, ele nos ajuda a errar o mínimo possível, né? E dizer que a discussão, aproveitar aqui, a gente enfrentou uma situação real que o contrato do VLT já estava assinado quando a demanda do CAL chegou. Então, mudar o VLT de lugar teria um impacto muito grande num contrato recém-assinado, e o cara nem começou a fazer a obra, eu já ia rediscutir condição de contrato com ele. Além de mudar prazo, por conta das características, um monte de problemas técnicos. Então, a gente está mantendo o contrato do VLT que já está assinado, tal como é. A questão do BRT ainda está em discussão, tendo atenção para o alerta que foi dado dessa coisa do BRT pela 1º de março. Então, não tem uma posição final ainda da Prefeitura, sobretudo porque esse, sim, ainda está em fase de projeto, é o que a gente pode trabalhar melhor, tá bom? Pediria que nosso conselheiro, por gentileza. Boa noite, presidente. Pediria que cada um se identificasse, procurasse ser conciso na pergunta para a gente ganhar tempo, que tem muitas pessoas inscritas. Boa noite, presidente Francis. Boa noite, presidente Alberto. Boa noite, secretário Muniz. Meu nome é Miguel Baúri, eu sou conselheiro aqui do Clube de Engenharia e ex-secretário municipal de transportes. Eu queria parabenizar ambos, agradecer a presença de vocês em nossa casa, que eu acho que, em face da importância da grande intervenção que está sendo feita em nossa cidade, essa casa, historicamente, tem participado desse processo. A primeira são duas observações que eu vou tentar fazer com brevidade. A primeira é a questão da mobilidade urbana, que é um assunto que tem sido amplamente discutido aqui no nosso Conselho e nas nossas divisões técnicas. Estão sendo feitas grandes intervenções e essas intervenções, quando elas ocorrem, os problemas de trânsito são inevitáveis, todos nós sabemos disso. A preocupação é como que nós vamos lidar com esse momento durante os 2, 3 próximos anos. Uma preocupação, por exemplo, eu vi essa semana na imprensa, em face dos últimos problemas havidos, que começa a se discutir um grande plano de contingência. E eu compartilho com vocês que um dos pilares que ambos citaram nas suas apresentações é de que o transporte público, o transporte de massa, é um dos pilares de todas essas intervenções que estão sendo feitas. E essa é uma filosofia histórica que nós defendemos na nossa casa. Então, diante dessa premissa em que há uma concordância, eu li essa semana na imprensa de que o governo do Estado, prefeitura, estão pensando em fazer um grande plano de contingência. E nesse plano de contingência, que vai ao encontro do que vocês abordaram aqui, será dado um incentivo a que as pessoas usem o transporte de massa. Até aí todos nós concordamos. A grande questão, o grande nó, é que metrô está no limite da sua capacidade.
O metrô não tem como transportar hoje mais do que 650 mil passageiros. A Supervia está no limite da sua capacidade. Já transportou 1.2 milhões na década de 80 e, por força de mazelas passadas, que não cabe discutir aqui, hoje ela está no limite. E barcas, pior ainda. Primeira grande indagação, como é que vai se fazer, quer dizer, levar adiante essas premissas com as quais todos nós concordamos, diante de uma limitação essencial de infraestrutura urbana, de mobilidade urbana? Essa é a primeira indagação. Paralelamente, a gente vê a intenção da Prefeitura de fechar Rio Branco, fazer aquelas transformações. E aí, quando a gente lê e observa, de fora, se eu estiver errado, vocês me corrijam a todos nós, a ideia que se vê na imprensa, se fecha-se Rio Branco, transporte individual passa quem vem da Zona Norte para o centro, Zona Sul, pela Avenida Passo, República do Chile, e quem vem da Zona Sul, via Antônio Carlos, como, salvo engano, meu colega anterior abordou. Eu acho que isso vai dar um nó e nos preocupa muito como é que a gente vai administrar esse nó ao longo desse tempo. Então, eu aproveito, salvo o melhor juízo dos demais conselheiros, e se o presidente concordar, já de fazer um novo convite a vocês para que essa questão da intervenção da Rio Branco, se puder, que ela seja discutida aqui no nosso conselho, aberta ao público, para que nós possamos, talvez, com toda humildade, tentar dar alguma contribuição adicional para ver se a gente participa, porque eu acho que o interesse da cidade é comum a todos nós. Ninguém está aqui com o objetivo de fazer nada destrutivo, muito pelo contrário. A gente quer ver a cidade engrandecer e a região do Porto revitalizada. Segunda questão é a questão do CEPAC. Eu tive a honra e o privilégio de, na CVM, na época eu era superintendente, eu fui relator do processo do CEPAC na CVM. E vi com muita satisfação que a engenharia financeira adotada aqui no Rio de Janeiro, por força da instrução CVM 472, que possibilitou a intervenção da Caixa via um fundo de investimento imobiliário com recursos do fundo, não tinha sido possível em São Paulo, nas duas intervenções anteriores. Então, o Rio teve uma engenharia financeira muito mais peculiar e, a meu ver, do ponto de vista financeiro, acho que vocês estão de parabéns, que eu acho que vocês conseguiram atingir um objetivo que São Paulo não tinha conseguido. São Paulo teve uma relação direta com os empresários. E a segunda indagação seria, dos 3,5 bilhões adquiridos pela Caixa, quantos já foram comercializados no mercado? E obrigado mais uma vez pela presença de ambos. Bom, então eu vou primeiro, e aí posso falar em meu nome, o nome do Muniz, que está nos acompanhando também nesse trabalho, Zé Renato, está aceito o convite, né, e um pedido que a gente possa discutir nós estamos chamando de plano de mitigação. Na verdade, já existe um plano de mitigação, ele já está em processo de implantação, né? Hoje tivemos uma reunião longa de apresentação, inclusive, desse plano para uma equipe do Ministério Público Estadual. A gente tem feito um esforço grande de divulgação desse plano, e aí fica o convite ao contrário, ao pedido, se houver interesse, que a gente possa vir aqui e apresentar, não só como conselheiro, mas também como cidadão que vai conviver com essa situação, que aí não tem jeito, ou seja, há sim um constrangimento, aí, uma redução da capacidade viária, e a gente está tentando lidar com ela. E nesse plano a gente está apontando soluções para esse período de implantação, de como, enfim, esse constrangimento de capacidade a população pode se adequar a ele. E o caminho é o transporte público. Tem uma premissa básica aí, que o constrangimento maior e a solução que se aponta é que a gente que a gente priorize o transporte público em detrimento do transporte individual. Ou que pessoas que costumam vir para o centro de carro pensem 2, 3 vezes e passem a vir de outro meio de transporte. E a gente entende que, para esse público que normalmente vem de carro, uma opção, pensando no padrão de vida, no padrão de consumo, não é o trem da Supervia e não é, em geral, o ônibus de roleta. Então, uma alternativa, e o que já está sendo praticado e ampliado, que é negociado pelo nosso secretário de Transporte com os operadores rodoviários, é uma ampliação da oferta de ônibus rodoviários, os frescões, numa transição do carro para o ônibus. Além de, mesmo reconhecendo, a gente tem visitado muitas cidades, do metrô, ele está praticamente no limite da sua capacidade, mas, segundo os dados que o metrô nos apresenta,
nesse trecho da linha 1, Zona Sul, Centro, ainda há alguma capacidade ociosa. Então, é uma questão também de, reconhecendo os problemas de operação, incentivar a que se otimize isso. Esse plano, essas informações, boa parte delas estão no nosso site, tem uma página específica sobre esse plano, né? Todo momento, à medida em que esses compromissos eles vão sendo firmados e cumpridos, a gente está colocando lá, está anunciando, para não me deter muito aqui, fazer uma outra apresentação do plano, mas a gente desde já teria o maior prazer em voltar e poder apresentar. Mas só um raciocínio importante, dizer que a gente está fazendo obras, mas o plano de mitigação, na verdade, ele deve ser entendido também como mais uma grande obra, uma obra que é a mais complicada de todas, que é a mudança nossa de comportamento. Eu quero dar um depoimento pessoal aqui. Eu estava a caminho daqui atrasado, Muniz me liga, você está onde? Eu estou aqui na Praia do Flamengo. Ele fala, papai, não venha de carro não, venha de metrô, senão você não vai chegar. Quer dizer, eu estou aqui defendendo para vocês um plano de mitigação que pressupõe isso e eu estava cometendo errado. Saltei do carro, entrei no metrô e cheguei aqui em 20 minutos. Então é um pouco essa percepção, esse cair a ficha da gente mudar essa cultura nossa do transporte individual, que é um grande desafio. Então, o constrangimento que a gente vive agora é um desafio também da gente repensar o nosso padrão de mobilidade, né? Reconhecendo as limitações do nosso sistema de transporte público, que acaba sendo, nesse processo, a gente conseguiu algumas coisas inéditas, que foi sentar todos os operadores de transporte público do Rio numa mesa para discutir como é que a gente se ajuda nesse momento. Barca, metrô, Supervia, Rio Ônibus, Fetransport, né? Então tem um movimento aí de puxar os caras para um compromisso de acelerar investimento, e de outro lado tem um grande desafio nosso, que é também repensar os nossos hábitos. Quer dizer, é uma travessia, como o nosso prefeito também costuma dizer, não tem como fazer o omelete sem quebrar os ovos, mas enfim, é o que a gente está enfrentando, e poder conversar, explicar, apresentar isso, é sempre um dado importante para nós, tá bom? Roberto, eu queria pedir licença aqui só para dizer o seguinte, olha só, existe